Você já teve a sensação de estar sendo observado? Pois essa é a sensação presente em todas as páginas da HQ Sob o Olhar dos Famintos, de Thiago Dornelas. Uma obra independente que mergulha no universo dos zumbis, mas que vai muito além de sustos e mortos-vivos. Hoje eu vou mostrar para você por que esse quadrinho merece a sua atenção. Eu sou o Faina e você está na temporada Mandrake 2025. Para começar, é importante entender de onde essa HQ vem. Thiago Dornelas é um ilustrador e designer gráfico que nasceu em Maruê, Minas Gerais, mas foi naturalizado goiano, já que mora na capital de Goiás há muito mais de uma década. Ele sempre foi fascinado pelo universo de mortos-vivos, filmes de Jorge Romero, clássicos como Resident Evil e The Last of Us, e claro que a HQ que virou um fenômeno mundial, The Walking Dead, Os Mortos-Vivos. Mas em vez de simplesmente reproduzir o que já existe, Dornelas decidiu trazer esse apocalipse para mais perto de nós. Aí nasce Sob o Olhar dos Famintos, um quadrinho que coloca o Brasil como palco do fim do mundo. A HQ foi publicado graças a um financiamento coletivo no Catarse. E olha, um detalhe muito interessante que aconteceu nessa campanha é: se você ajudou na campanha financeiramente, você ganhou a chance de aparecer dentro da história. Isso mesmo, vários rostos que você vê dentro do quadrinho são de pessoas reais, de apoiadores, que se transformaram em personagens. Cada rosto é único, e isso faz toda a diferença. Porque no meio do caos, o leitor sente que está olhando para pessoas de verdade. A HQ foi totalmente finalizada em preto e branco. Nada de cores vibrantes, nada de sangue escorrendo em vermelho berrante. E isso, curiosamente, essa escolha não diminui o impacto visual, muito pelo contrário. O contraste entre luz e sombra amplia a tensão. Cada dobra de roupa, cada cicatriz, cada olhar desesperado parece ganhar ainda mais profundidade quanto eliminamos as cores. Sob o Olhar dos Famintos não é uma narrativa linear, com início, meio e fim. Ela é uma coletânea de 6 histórias curtas, cada uma ambientada em diferentes regiões do Brasil. São histórias independentes, mas que conversam entre si pelo tema e tom da atmosfera. Elas compartilham o mesmo universo, um país devastado por uma praga que transformou a maioria das pessoas em mortos-vivos. A única coisa que restou foram pequenos grupos tentando sobreviver. Esse formato de coletânea é uma sacada brilhante, porque amplia a experiência do leitor. Não ficamos presos em um único protagonista ou um único enredo. Cada capítulo encontramos novos personagens, novas perspectivas, novas histórias, novos dilemas. Isso faz a obra parecer maior do que suas 52 páginas. É como se estivéssemos passeando por um mapa, conhecendo como diferentes pessoas em diferentes lugares lidam com a mesma tragédia. Tem gente em busca de remédios, gente tentando proteger a família, gente que arrisca tudo por amor, gente que enfrenta dilemas morais impensáveis. E aqui é preciso fazer uma pausa. Quando falamos de histórias de zumbis, o que geralmente vem à mente é conflito físico, mas em Sob o Olhar dos Famintos isso é apenas o pano de fundo. O que realmente importa são os sentimentos, os medos, os laços de afetos e de lealdade que surgem e se rompem também no limite da sobrevivência. A HQ mostra que a verdadeira luta não é contra os mortos-vivos, mas contra o que resta da nossa humanidade, quando o mundo todo se desmorona. E talvez seja por isso que cada capítulo tem um tema que vai além da ação. Dívida, sobrevivência, apego, fé, heroísmo e fuga. Esses são os pilares que estruturam as histórias. É nesse ponto que Thiago Dornelas demonstra maturidade narrativa. Ele sabe que o terror só funciona quanto ele está ancorado em algo humano, real, reconhecível. O zumbi, no fim, é só um espelho das nossas fragilidades. O outro aspecto que deixa essa HQ ainda mais marcante é a ambientação brasileira. Enquanto a maioria das histórias de zumbis se passa em cidades genéricas dos Estados Unidos, aqui o palco é Porto Alegre, Rio de Janeiro, Goiânia e Muriá. É diferente imaginar uma horda invadindo Nova York, imaginar essa mesma horda
cruzando uma avenida que você já percorreu. Não é só um apocalipse, é o nosso apocalipse. Agora vamos falar um pouco sobre a construção artística. Thiago Dornelas tem um traço expressivo, pesado e sabe trabalhar os enquadramentos para criar tensão. Muitas cenas são claustrofóbicas, com becos estreitos, corredores apertados, casas abandonadas que parecem desmoronar a qualquer momento. Outras são abertas, com grandes espaços onde os personagens parecem minúsculos diante do vazio ou diante de uma horda que se aproxima. Esse jogo de perspectiva intensifica a sensação de desespero. O ritmo da história também é muito bem pensado. Algumas começam em silêncio, quase contemplativas, e vão escalando até o desespero. Outras já começam no meio de uma ação, com personagens correndo, brigando, tentando sobreviver. Essa variação impede a repetição e faz cada capítulo ter uma identidade própria, mesmo dentro do mesmo universo. E uma coisa que merece destaque é a forma como Dornelas equilibra violência e emoção. Sim, estamos falando de um HQ de zumbis, então é claro que há cenas fortes, sangues, confrontos e essas coisas. Mas a violência aqui não é um espetáculo, ela é consequência. Ela não está ali apenas para nos chocar. Esse cuidado narrativo não passou despercebido. Quando foi lançada, Sob o Olhar dos Famintos, ganhou um espaço na imprensa local e nacional, sendo citada como um dos quadrinhos mais interessantes da cena goiana. E isso é muito significativo, porque Goiás não tem muita tradição tão longa em quadrinhos quanto estamos diante de estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre. Mas nos últimos anos, a cena local tem se fortalecido, e obras como essa são a prova de que a produção independente no Brasil está mais viva do que nunca. Thiago Dornelas, em entrevista, já disse que Sob o Olhar dos Famintos é só o começo. Ele tem roteiro para mais 5 ou 6 edições dentro desse universo. E de fato, a primeira edição funciona como uma apresentação, já que ela não se preocupa em fechar ciclos. Então também serve como uma edição única. Ele apenas nos coloca dentro desse mundo e nos convida a acompanhar. É quase como a primeira temporada de uma série. Você entende o cenário, conhece os personagens, mas sabe que há muito mais por vir. Mas se não vier, também está completa a sua experiência. E é justamente esse muito mais que faz a obra ser tão instigante. Porque ao final da leitura, o que fica não é apenas a lembrança de cenas de ação ou das mortes, mas algumas perguntas instigantes. Até onde iríamos por alguém que amamos? O que acontece quando as regras da civilização desaparecem? Nenhuma dessas questões tem respostas fáceis. E se a gente parar para pensar, Sob o Olhar dos Famintos dialoga com algo maior do que zumbis. Ele fala sobre crise. Crise social, crise política, crise existencial. O zumbi é apenas a metáfora do colapso. Porque, convenhamos, não é difícil imaginar um mundo em que falta comida, falta água, falta remédio, falta segurança. O que a HQ faz é ampliar isso para o extremo. E talvez seja por isso que essa obra ressoe tanto, porque mesmo sendo ficção, ela parece muito próxima da realidade. O leitor se reconhece naqueles dilemas, e é essa a grande força da ficção de horror. Não é sobre monstros irreais, mas sobre o medo real de perder aquilo que nos torna humanos. Sob o Olhar dos Famintos é uma HQ que não se limita a entreter, ela provoca e deixa suas marcas. É uma leitura necessária para quem entende que quadrinhos são uma forma de arte capaz de refletir sobre o mundo em que vivemos. E você aí, já imaginou como reagiria diante de um apocalipse? Seria aquele que luta até o fim, aquele que protege a família a qualquer custo, aquele que se desespera e desiste, ou aquele que encontra força onde nunca imaginou? Talvez não haja resposta certa. Não é verdade? Não tem como saber, por enquanto. Se você ainda não conhece Sob o Olhar dos Famintos, fique aqui a dica, procure, leia, apoie. É um tipo de quadrinho que mostra a potência da produção nacional e merece estar na sua estante. Se você já leu, conte aí nos comentários o que achou da história, o que mais te marcou na história, qual cena ficou martelando na sua cabeça depois da leitura. Esse foi mais um episódio da nossa temporada Mandrake 2025. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, deixar o seu hype, ativar o sininho, e não perca os próximos vídeos.